Olá, graça e paz, tudo bem? Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia e ler comigo o texto que está no profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 23 até o versículo 27. Vamos ler, então, a palavra do nosso Deus, esta palavra viva e eficaz. Diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou convosco. Saberei que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Quando eu era pré-adolescente, lembro que lá na casa da vovó tinha uma caixinha de promessa. Não sei se você conhece. Você ia lá, abria a caixinha e tirava uma promessa. E aquilo era muito bom. Era muito bom porque só tinha promessas, só tinha coisas boas. E até alguns pastores começaram a ter alguma dificuldade com a tal da caixinha de promessa, justamente porque não trazia o texto todo. Afinal de contas, ela era exatamente isso, uma caixa de promessas. Por exemplo, eu ia lá e tirava: olha, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo quanto realizares. Quem é que não gosta de ouvir uma coisa dessa logo pela manhã? Esse é o texto de Josué, no capítulo 1, versículo 8. Mas o texto não é só esse. O texto não é limitado a essa promessa. Ele diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, medita nele, de dia e de noite, para fazeres tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Primeiro, vem uma obrigação, vem um ato de obediência. Depois a promessa. Porque eu começo a mensagem deste momento assim? Porque nós estamos aqui diante de um livramento, de uma promessa, de uma restauração, de uma ordem para se alegrar, porque o caos vai passar, ou já passou, e que Deus vai restituir. Só que esta passagem, ela está ligada ao texto anterior, que diz: convertei-vos, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O povo do Senhor aqui, ele estava vivendo uma grande crise agrícola, porque havia seca e havia uma praga devastadora de gafanhotos. E agora Deus está restaurando o seu povo. Mas antes disso, veio o arrependimento, veio o quebrantamento,
veio rasgar do coração, porque o coração contrito, compungido, Deus não despreza. É nesse ponto que nós estamos. Aí sim, alegrai-vos, alegrai-vos. Somos instados a nos alegrarmos, porque nós não estamos abandonados, porque o Senhor ainda está no trono e o Senhor se agrada em ouvir a nossa voz. Alegrai-vos. E aí, um dos textos mais chamativos aqui é: restituir-vos-eis os anos roubados pelos gafanhotos. Lá no capítulo 1 do profeta Joel, no versículo 4, ele manda o povo narrar essa devastação e diz assim: olha, o que veio o gafanhoto devorador e pegou tudo, e depois o migrador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto cortador, o devorador e o destruidor, né? A qualidade deles, o que um deixou, o outro veio e comeu. Quer dizer, não sobrou nada, é o cenário de uma terra desolada. Agora Deus restaura aqui, e por isso havia alegria. Com a chuva temporã, chuva seródia, os campos voltariam pela chuva a dar o seu alimento, porque os gafanhotos foram levados pelo vento, a chuva veio e regou e fertilizou novamente a terra, e a produção seria abundante, e ele diz: restituir-vos-ei os anos roubados pelos gafanhotos. Numa época onde nós tenhamos tanto falado e ouvido dizer: olha, o tempo perdido, um ano perdido, um trabalho perdido, um sonho, um projeto perdido. Eu não sei qual a extensão dessa perca na sua vida, mas eu sei que, se Deus quiser, Ele é poderoso, Ele pode restituir o tempo que se perdeu. Deus pode fazer esse milagre. E isso Ele está dizendo que vai fazer aqui: restituir-vos-ei o tempo perdido, os anos consumidos pelo gafanhoto. Deus vai te dar novamente. Que bênção, meu irmão. E sabe para que Ele fará isso? Sabe qual é o objetivo? Para que nós o louvemos. E o texto vai ser concluído assim: para que saibas que eu, o Senhor, estou no meio de vós. O que Deus mais quer para nós como seu povo é que nós, depois da dificuldade, depois das lutas, depois de termos vencido tudo e termos tudo restituído, não nos esqueçamos dele, pelo contrário, o louvemos, o exaltemos e saibamos que ele está no meio de nós. O texto de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3, o profeta, o apóstolo, melhor dizendo, João, ele diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus está no meio deles. Ele será o seu Deus e eles serão o seu povo. Deus está no meio deles. Deus está contigo. Deus está entre nós. Ele nos sustenta. Por isso podemos nos alegrar, porque a restituição é certa. Quando você pensar: estou perdendo tempo, esse tempo perdido não será recuperado, pode ser verdade aos olhos dos homens, pela lógica, pela nossa razão humana, mas Deus é poderoso. E como é bom relermos e rememorarmos esta promessa de Deus: restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto. Deus vai te restituir, meu irmão. Você não perderá nada, porque o Senhor é
contigo. Creia e descanse na promessa do Senhor. E lembre-se, o mais importante é saber que Ele tem prazer em estar conosco. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Um forte abraço.